Solução de questões, questão de número 9, sobre clareza e correção, galera. Uma questão da ESAF do ano de 2013. A questão da ESAF também, ela reúne aí uma série de conhecimentos que vocês devem ter sobre diversos assuntos da língua portuguesa. Uma única questão. Pois bem, pessoal, este é o texto, né? A questão pede o seguinte: uma das sequências em vermelho contém erro. Qual é? Uma dessas sequências aqui em vermelho, tá, tem um erro. E aí vocês vão ter que ver qual é este erro, com certeza. Vocês vão dar o stop, né, vão resolver aí bonitinho a questão, e aí imediatamente dão um play e voltam aqui pra gente corrigir. Stop. Pois bem, vamos corrigir. Tá aí. A primeiro período, primeira oração, né, em que a gente encontra uma sequência em vermelho é esta aqui. A intensa migração, o encarecimento dos terrenos centrais mais bem situados, ó, os terrenos centrais mais bem situados, tá? Então, o que vocês têm que perceber no primeiro momento? O que a banca queria que vocês soubessem? Que as expressões adjetivas com verbos no particípio exigem essa expressão aqui mais bem, tá? Outra coisa, está comparando uma coisa só. Está comparando só, aliás, não está comparando, está caracterizando, digamos assim, né? Terrenos centrais mais bem situados. Neste caso, eu uso mais bem, além de saber que as expressões adjetivas com verbos no particípio, olha o verbo no particípio, situados, exige a preposição, exige o termo mais bem situados. Observem que esse mais ali, pessoal, ó, esse mais, o advérbio, ele se refere a bem situados, tá? E bem, claro, se refere a situados, mas a palavrinha mais se refere a bem situados como um todo, mais que se refere à expressão bem situado, tá, pessoal? Então, assim, ó, eu devo usar porque a regrinha é essa. Expressões adjetivas com verbos no particípio exige o termo mais bem. E eu tenho o verbo no particípio aqui. Mas quando é que eu uso melhor então? Eu poderia dizer em terrenos centrais melhor situados? Não. Por quê? Primeiro, que esse mais bem não é sinônimo de melhor. Não é sinônimo de melhor. O melhor, galera, eu uso neste caso aqui, ó. O candidato cantou melhor que os outros candidatos cantaram, ou seja, eu estou comparando duas coisas. Candidato cantou melhor aos candidatos, né, que não cantaram. Então aí, nessa relação aí de comparação, eu uso melhor. Uma coisa é melhor que a outra. Aqui não, eu estou só caracterizando terrenos centrais, que são mais bem situados. É uma coisa só. E aí eu uso o mais bem. Essa questão, essa parte aqui então, né, esse trecho está certo, está certa, tá? Essa parte aqui está certinha, não tem nada de errado. Vamos ver aí a próxima parte. As classes de menor poder aquisitivo acabam por se concentrar nas periferias. O que ele sabe que o candidato faz? O que o candidato pode achar? Que aqui, pessoal, acabam por se concentrarem nas periferias, ou seja, eu tenho as classes no sujeito, ó, o sujeito é as classes, né? E aí a banca sabe que o candidato pode pensar que acabam por se concentrarem. Mas o que diz a regrinha? Em locuções verbais com o verbo principal no infinitivo, né, ó, o verbo principal no infinitivo, o verbo principal é o que está no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. O outro verbo é o auxiliar, dentro da locução verbal, tá? Então eu tenho uma locução verbal. Isso já exigia do candidato que ele soubesse o que era uma locução verbal. A banca quer saber se tu sabe o que é uma locução verbal. E a banca quer saber se tu sabe, né, que em locuções verbais, com o verbo principal no infinitivo, que é aquele ali, só o primeiro que acaba, só o auxiliar que vai para o plural, concordando com o sujeito. O outro não precisa. Dois verbos, né, no plural não precisa. É só o auxiliar que vai. Então a regrinha é essa aí, tá? Tá certíssimo, acabam por se concentrar. A banca estava pensando e vocês poderiam achar que acabam por se concentrarem, né? Então, pessoal, ó, o aluno poderia achar que era dessa forma aqui. As classes de menor poder aquisitivo acabam por se concentrarem com os dois verbos no plural. Mas não, é só o auxiliar que vai.
tá? O outro não vai. Essa é a regrinha. Então essa aqui tá certa, porque lá tá por se concentrar, tá? Próxima parte. Lá os preços dos terrenos são menores, compensando a baixa acessibilidade e a insuficiência de infraestrutura. Aqui é só uma questão de ortografia. A banca queria saber se você sabe que insuficiência se escreve assim, sem o L, né? Ou se tu ia achar que não, tem um L aqui, essa aqui está errada, essa aqui está errada. Você ia eliminando de acordo com o que você sabe, né? Ali, todas elas. Essa aqui, por exemplo, eu já matava a charada. Eu sei que insuficiência não tem L ali. Mas a banca estava ela pensou nisso. Ele vai achar que é insuficiência, vai ficar na dúvida. E a banca quer matar você no cansaço. Então, insuficiência é assim, ó, sem o L, que está errado, tá? Essa aqui está certa também, né? Certíssima. Porque lá no texto está assim, sem o L. E a próxima parte é essa aqui. Mais ainda, quando membros dessa classe conseguem obterem crescimento de renda. A mesma questão que a gente já viu. Em locuções verbais com verbo principal no infinitivo, vocês viram que eles colocaram uma lá que estava certa. E agora eles colocaram uma aqui que está errada, pessoal. Olha o que diz aqui. Em locuções verbais com verbo no principal no infinitivo, que está ali o verbo principal, que é obter, flexiona-se apenas o auxiliar, ou seja, eu flexiono só este aqui não vai para o plural. A gente já viu, ó, tá aqui, ó, conseguem obter, e não conseguem obter, e lá tá conseguem obterem. Membros, plural, sujeito. Então é só esse verbo que vai para o plural, esse aqui não vai, tá aqui a regrinha. Então essa aqui é que tá errada, tá? Era essa aqui que vocês tinham que ver que estava errada. Vamos ver aí a próxima. Só para que vocês entendam melhor, né? Por que tá certo, aliás, porque tá certo. Ó, mais ainda, quando membros dessa classe conseguem obter crescimento, já coloquei certo aqui, obter crescimento de renda e acesso a crédito. É uma questão de regência nominal, né? O nome acesso. Você deveria saber, né, que preposição que pede o nome acesso. E ele pede a preposição a. Quem tem acesso a alguma coisa, tá? Aí, claro, ó, a crédito. Mas esse a aí, tá certo? É acesso a crédito, tá certo? Né? Mas você poderia precisar, tá sem crase, tem crase. Não, pessoal, não tem crase. Primeiro que crédito é uma palavra masculina. Se fosse uma palavra feminina, olha como é que ia ficar. Mais ainda, quando membros dessa classe conseguem obter crescimento de renda e acesso a preposição. O outro a é o artigo da palavra moradia. Aí ficaria com crase. A moradia. Acesso à informação. Tudo com crase. Né? Mas eu tenho ali uma palavra masculina. Antes de palavra masculina não tem. Né? Então, essa questão aqui também está certa, galera. E a errada é aquela que a gente viu ali, né? Sobre a locução verbal. Só o primeiro verbo, o verbo auxiliar, que vai para o plural. O outro verbo não vai.